Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos nas dissertações espírita, nós vamos para o item 15, né? Psicografia de número 15, que é do Espírito da Verdade. Como nós já vimos anteriormente, né? Nós vimos isso quando nós estudamos a psicografia de número 9, né? Nós vimos a colocação de que o Espírito da Verdade é o Mestre Jesus. Então vamos lá, item 15. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo na medida da sua faculdade, mas há bem poucos deles que não se deixam prender na armadilha do amor próprio. Então, o que é servir na medida da sua faculdade? É dentro daquilo que recebeu. Ou seja, existem muitos tipos de mediunidade. Dentro da mediunidade ou das mediunidades que recebeu, dos tipos de mediunidade que recebeu, ele é convidado a servir, ele é convidado a trabalhar. Mas são bem poucos, né? Pouquíssimos que não se deixam prender na armadilha do amor próprio, da vaidade. Essa é uma questão muito séria, porque as pessoas não entendem, né? Intelectualmente entende, lê, estuda, entende, mas não assimila, não apreende dentro de si e se envaidece da mediunidade que tem. Aí vai ladeira abaixo. Esse que é o grande problema. É uma pedra de toque que falha raramente seu efeito. São poucas vezes que alguém que é tocado pela pedra de toque do orgulho, da vaidade, que não cai quando a pedra falha. São raros aqueles que essa pedra de toque falha. A maioria cai nos braços da vaidade e do orgulho. Também, sobre 100 médiuns com dificuldade, encontrareis um, por ínfimo que seja, que não se tenha acreditado nos primeiros tempos da sua mediunidade, chamado a obter resultados superiores e predestinado a grandes missões. O que ele está colocando aqui? Você vai pegar um em 100 que deixou de achar que era predestinado e que era dotado e que era escolhido e que era diferente, que era o máximo. 99 vão ter esse pensamento, é o que ele coloca aqui, né? Que 99 vão achar que são chamados a obter resultados superiores e que estão predestinados a grandes missões. Isso é a pedra de toque do orgulho, da vaidade fazendo seu efeito. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, né, aquele que se acha missionário, que se acha diferente dos outros, e seu número é grande, ele coloca aqui, seu número é grande, infelizmente é muito grande, tornam-se presa inevitável de espíritos obsessores, que não tardam em subjugá-los, adulando o seu orgulho e prendendo-os pela sua fraqueza. O seu calcanhar de Aquiles, que é justamente a vaidade, que é justamente o orgulho. É por aí que eles vão começando a minar através da adulação, os obsessores colocam, você é o máximo, você é um grande médium, os outros estão com inveja de você e vão colocando uma série de coisas até conseguir a subjugação. Quanto mais quiseram se elevar, mais sua queda foi ridícula, quando não desastrosa para eles. Nós sabemos de alguns que estão na cadeia, né, infelizmente. As grandes missões não são confiadas senão a homens de escola, né? A espírito, espíritos evoluídos, avançados de escola, né? Que já tem a sua formação sólida, solidificada, uma moral ilibada. Esses são missionários, né? E a gente consegue contar na palma de uma mão os missionários que a gente conhece aqui na Terra. Então são pouquíssimos e normalmente abdicam da própria vida. Nós vamos ver
Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, nós vamos ver Gandhi, nós vamos ver Chico Xavier. Ele abdicou da própria vida para nos trazer os livros, os ensinamentos que ele nos trouxe. As grandes missões não são confiadas senão a homens de escola, e Deus mesmo os coloca, e sem que o procurem, no meio e na posição onde seu concurso possa ser eficaz. Então, é Deus que coloca. São os espíritos superiores que vão lá colocar, pedir para que esses espíritos de escola, esses espíritos especiais venham em missão. Trabalhem em determinada coisa e determinada situação. Porque eles têm capacidade para aguentar as pedradas. Eles têm capacidade para aguentar as adulações, os falsos amigos, a hipocrisia da terra. Não posso mais recomendar aos médiuns inexperientes desconfiarem do que certos espíritos poderão lhes dizer, quanto ao pretenso papel que são chamados a desempenhar. Porque, se o tomam a sério, não recolherão senão desapontamentos nesse mundo e um severo castigo no outro. Então ele não cansa de dizer, não posso mais recomendar, né? Já cansei de colocar os médiuns inexperientes, né? Quanto ao pretenso papel que são chamados a desempenhar. Por quê? Porque se eles tomam isso a sério, se eles acham que são missionários, se eles dão ouvidos aos obsessores, terão como ele coloca aqui, não recolherão senão desapontamentos nesse mundo e um severo castigo no outro, né, na verdadeira vida, no plano espiritual. Que se persuadam bem de que, na esfera modesta e obscura onde estão colocados, podem prestar grandes serviços, ajudando a conversão dos incrédulos ou dando consolações aos aflitos. Se devem daí sair, serão conduzidos por mão invisível que preparará os caminhos e postos em evidência, por assim dizer, malgrado seu, né? Para o seu desprazer, serem postos em evidências, se for necessário para a maioria, se for útil. Porque o trabalho do médium é um trabalho como de todo mundo, é um contrato de serviço. O médium ostensivo é um contrato de serviço que ele assinou no plano espiritual, para ser útil, para ajudar, para consolar, para poder servir de telefone, como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá, para servir de telefone, para que os espíritos possam dar suas mensagens, para que os sofredores possam receber alívio e receber uma palavra de auxílio. Que se lembrem destas palavras, abre aspas, quem se eleva será rebaixado e quem se rebaixa será elevado. O espírito de verdade. E agora nós vimos até aqui, deixa eu ver aqui o título, né, que foi colocado para essas psicografias, foi sobre o espiritismo. Até aqui nós vimos sobre o espiritismo e aqui nós agora vamos ver sobre as sociedades espíritas, né? Sobre os grupos espíritas, que hoje nós chamamos de sociedade espírita, chamamos mais comumente de centro, né? Centro de reunião, centro como assembleia, né? Espírita, centro espírita. Então aqui começa com uma nota do Kardec. Entre as comunicações seguintes, algumas foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou em sua intenção. Outras, que nos foram transmitidas por diversos médiuns, contêm conselhos gerais sobre as reuniões, sua formação e os escolhos, né, as dificuldades que podem encontrar. Então, nem todas essas mensagens que nós vamos ver aqui, essas psicografias que nós vamos ver aqui, foram colhidas dentro da Sociedade Espírita Parisiense. Algumas foram enviadas para eles e são de confiança, né, médiuns de confiança, passaram pelo crivo
da razão, né? Passaram pelo crivo deles estudiosos ali da sociedade. Então nós vamos aqui começar a 16ª. Por que não começais vossas sessões por uma invocação geral, uma espécie de prece que dispusesse ao recolhimento? Quem está falando aqui é Santo Agostinho, né? O que ele está colocando aqui? Ele está fazendo uma pergunta: por que vocês não começam com uma invocação geral? Ou seja, uma prece sentida do coração, né? Que dispusesse ao recolhimento, a olhar para dentro. O que ele está colocando aqui? Não pode ser uma reza, não pode ser alguma coisa decorada. Por quê? Porque mais bonita que sejam as palavras, por exemplo, a prece de Cáritas é maravilhosa, a prece de Francisco de Assis é maravilhosa, mas se a pessoa tem decorada, ela entra no piloto automático e a boca vai falando e a cabeça vai indo embora. Então ele está colocando aqui que precisa ser uma prece do coração que dispusesse ao recolhimento, né? Olhar para dentro, uma questão de sentimento. Ele continua: porque é bom saberdes, sem o recolhimento não tereis senão comunicações levianas. Os bons espíritos não vão senão lá onde são chamados com fervor e sinceridade. Os bons espíritos só vão aos lugares onde são chamados com fervor e sinceridade. Para que a nossa prece tenha fervor e sinceridade, ela precisa vir do coração. Ela precisa ser sentida para que a gente possa fazer, porque toda prece é uma invocação. Nós estamos chamando os bons espíritos para que auxiliem os irmãos que estão ali, para que auxiliem o trabalho, para que protejam o trabalho, para que estejam ali. Então precisa de uma prece do coração. Não se deve fazer absolutamente nada sem começar com uma prece. Antes de estudar, se fazer uma prece. Toda vez que eu começo aqui a gravar alguma coisa para o canal, eu faço uma prece. Eu não coloco, não gravo, porque aqueles, principalmente aqueles que vêm, né, um após o outro, que muitos me colocam, que vêm em seguida, né, como se diz, maratona, às vezes, determinadas estudos que nós fazemos aqui, acaba perdendo sentido, porque fica cansativo. Então, que cada um, antes de começar aqui o estudo, antes de começar uma leitura, faça sua prece de coração, sentida, buscando ali a ajuda do seu mentor e da espiritualidade maior, para que aquele estudo seja gratificante e para que possa apreender, guardar em si aquilo que está sendo estudado. Eis o que não se compreende o bastante. Ele está colocando aqui, não se compreende, as pessoas não compreendem bastante, não compreendem verdadeiramente. Eis o que não se compreende o bastante. Cabe-vos, pois, dar o exemplo. A vós que, se quiserdes, podeis vos tornar uma das colunas do novo edifício. Então, se nós queremos, é o que ele está colocando, trabalhar com os bons espíritos, cabe a nós dar o exemplo. E para que nós possamos invocar, para que nós possamos ter o merecimento desses bons espíritos trabalhando conosco, essa nossa invocação, essa nossa prece, tem que ser muito, mas muito sincera. Vemos os vossos trabalhos com prazer e vos ajudamos, mas é com a condição de que nos secundeis do vosso lado, ou seja, de que vocês estão à altura para ficarem ao nosso lado. Eles vêm nos ajudar, né? Desde que é importante que a gente entenda isso, não são eles que descem, somos nós que subimos. Desde que a gente suba vibracionalmente para podermos ter o merecimento de tê-los ao nosso lado. Espírito, nós estamos falando aqui de Santo Agostinho. Ele está colocando que vem ajudar. Ele está falando ali com a sociedade parisiense, ele vem ajudar, ele vem ali para o trabalho, desde que haja o merecimento de estarem ali junto com ele. Para isso, todos têm que subir, né? Todos têm que se elevar. É o que ele está colocando. Vemos os vossos trabalhos com prazer e vos ajudamos, mas é com a condição de que nos secundeis do vosso lado e que vos mostreis a altura da missão
que fostes chamados a cumprir. Mostrar que está se esforçando. Ah, tem que ter melhorado, tem que ser um espírito puro, um espírito elevado para poder fazer esse trabalho? Não. Tem que mostrar o esforço que está fazendo para se transformar. O esforço que está fazendo para se melhorar. Porque é por esse esforço que nós somos julgados. Porque se a gente só pudesse fazer quando tivesse elevado e puro, a gente não poderia fazer nada na Terra, a gente só iria fazer quando nós estivéssemos nem no planeta de regeneração, quando a gente estivesse num planeta feliz, num planeta ditoso. Então, o que eles estão esperando de nós? Esforço. Esforço para querer se modificar e para melhorar. Quanto maior for o esforço, maior vai ser a elevação e a assessoria que nós vamos receber do plano espiritual maior. O Kardec coloca isso, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para modificar, para transformar as suas más tendências. Formai, pois, um feixe e sereis fortes. É aquela história de que a união faz a força, né? Um galho se quebra com facilidade, um feixe já não se consegue quebrar. É o que ele está colocando aqui. Formais um feixe. Por isso que a gente estuda o tempo todo que um grupo de estudo, um grupo mediúnico, ele tem que ter sinergia, ele tem que ser homogêneo, todo mundo tem que ter mais ou menos o mesmo conhecimento, todo mundo está com o mesmo esforço, todo mundo está na mesma sintonia para o trabalho, porque aí forma um feixe coeso que vai somar as energias de todo mundo, dividir pelo número que está ali, e essa unidade vai ser o feixe, vai ser a energia que vai buscar no plano superior a similaridade. Então nós vamos ter conosco os espíritos que estão em sintonia, em similaridade com a somatória de todas as energias ali do grupo, né? Eles veem o grupo como um feixe energético. Esse feixe energético, por similaridade, vai trazer os espíritos que vão trabalhar conosco. Então, formai, pois, um feixe e sereis fortes. E os maus espíritos nada prevalecerão contra vós. Deus ama os simples de espírito, o que não quer dizer os simplórios. Ele ama o simples, humilde. Não é o simplório, não é o tolo, não é o que acha que tem menos valia, de jeito nenhum. O simples é aquele que busca a simplicidade em tudo. Isso pode parecer até fácil, mas não é fácil. É extremamente difícil ser uma pessoa verdadeiramente simples, porque quem é simples é humilde. E a verdadeira humildade existe em poucos, porque o humilde verdadeiro, ele conhece os seus valores, ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Ele conhece tudo o que ele tem pela frente, que ele precisa ainda aprender. Ele, como disse Sócrates, ele sabe que nada sabe, que tem muito para aprender. Aí nós vamos entender o que é um espírito verdadeiramente humilde, que se reconhece como é. Busca o autoconhecimento e reconhece como é, com seus valores e com as suas dificuldades, com seus defeitos. Então, voltando aqui. Deus ama os simples de espírito, o que não quer dizer os simplórios, mas aqueles que fazem abnegação de si mesmos, ou seja, aqueles que renunciam a si mesmo, aqueles que se desapegam do ego, se desapegam da ilusão desse mundo ilusório, e que vêm a ele, né, vêm a Deus sem orgulho. Conseguiram vencer o orgulho, a vaidade, e vão a Deus dentro desse conhecimento, dessa simplicidade, sem vaidade. Não existe um vaidoso que não seja prepotente, que não seja egoísta. E aí nós vamos ver que a vaidade, a prepotência, o egoísmo, o orgulho, a inveja, andam juntos. São irmãos que andam de braços dados. Então, quando a gente consegue ir vencendo
né, a inveja, consegue vencendo o egoísmo, consegue vencendo a vaidade, nós vamos diminuindo os pesos que nos mantêm presos aqui a esse planeta tão primitivo. São esses pesos, o peso da vaidade, do orgulho, da inveja, da prepotência, do egoísmo, que nos prendem aqui como se fossem aqueles pés de chumbos, né, daquele escafandro que se usava antigamente. Podeis vos tornar um foco de luz para a humanidade. Sabei, pois, distinguir o bom grão do joio. Sabei, pois, distinguir o bom grão do joio. Quem já viu, veja uma fotografia do joio e do trigo, veja na internet. O joio e o trigo, quando são pequenininhos, são iguaizinhos. Quando eles começam a crescer, eles continuam iguais. Quando eles ficam grandes, aí eles começam a ficar diferentes. E a hora que pega o joio, ele não tem nada dentro, ele não tem semente. A hora que pega o trigo e esfarela o trigo, ele tem a semente, que é a semente que vai ser utilizada para ser feito o pão. O joio não tem nada dentro, ele é vazio. Por isso que ele é tão utilizado pelo Mestre amado como exemplo. Porque quantas pessoas são vazias, completamente vazias, são o joio. São poucos aqueles que a hora que são triturados, porque essa vida, as vicissitudes dessa vida, o aprendizado nessa vida é um triturador. E ao serem triturados, mostram as sementes que vão gerar um pão, que vão alimentar, que vão ser úteis. São poucos, infelizmente são poucos. A gente, como eu falei, são os missionários, são aqueles que dá para contar nos dedos de uma mão. Então, sabei, pois, distinguir o bom grão do joio. Não semeeis senão o bom grão, e vos guardai de espalhar o joio. Perdão. Vos guardai de espalhar o joio. Tome cuidado para não espalhar o joio, a semente ruim. Quantos estão espalhando sementes ruins, informações erradas, fake news, colocações distorcidas, mensagens com nomes veneráveis, mensagens de guerra, mensagens de ódio, mensagens de atrito, mensagens de separação, realmente de separação, de discórdia, era essa palavra que eu queria. Mensagens de discórdia. Isso é espalhar o mal, isso é espalhar o joio. E quantos o fazem sem pensar? Por isso simplesmente manda uma mensagem para frente. Compartilha algo que nem prestou atenção, nem leu direito, às vezes nem leu. Somos todos responsáveis por cada ato, por cada palavra. Hoje em dia, no mundo que vivemos, por cada clique que damos, por cada clique, cada mensagem que enviamos. Precisamos tomar muito cuidado com o que fazemos. E vos guardai de espalhar o joio, porque o joio impedirá o bom grão de brotar. O joio impedirá o bom grão de brotar. E nós seremos responsáveis pelo mal que causamos ao outro, pela mensagem errada, pela colocação distorcida que enviamos para ele. E sereis responsáveis por todo o mal que ele houver feito. Nós seremos responsáveis, responsabilizados por todo o mal que a nossa palavra, o nosso clique, a nossa falta de atenção causou no outro. E sereis responsáveis por todo o mal que ele houver feito, do mesmo modo, sereis responsáveis pelas más doutrinas que puderdes propagar. Do mesmo modo, sereis responsáveis pelas más doutrinas, pelos ensinamentos errados, pelas colocações erradas que propagarmos. Lembrai-vos de que um dia o mundo pode ter o olhar sobre vós. Lembrai-vos de que um dia o mundo pode ter um olhar sobre vós. Vamos lembrar Paulo. Todos nós estamos sendo observados por uma nuvem.
Ele não coloca todos nós estamos sendo observados por um observador. Todos nós estamos sendo observados por uma nuvem de observadores. Fazei, pois, que nada ofusque a claridade das boas coisas que sairão do vosso seio. Isso é um trabalho árduo, difícil, para que nada ofusque as coisas boas que nós temos, que a gente possa dar só as coisas boas. Na oração que Jesus ensinou, nós colocamos, né, Pai, não nos deixeis cair na tentação e livrai-nos, quer dizer, não nos deixei cair na tentação, na hora da tentação não me ajuda, não me deixa cair. E livrai-nos, Pai, do mal. É o mal que existe em nós, é o mal que fazemos aos outros. Então nós temos que estar sempre pedindo ajuda para que a gente não faça mal a ninguém. Já chega o mal que nós fazemos a nós mesmos. E é isso que ele coloca, que nada ofusque a claridade das boas coisas que sairão do vosso seio. Que nada ofusque as coisas boas que eu tenho em mim e que eu posso doar, que eu posso compartilhar, que eu posso dividir. É mais ou menos o que nós falamos na oração. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos, Pai, do mal que existe em mim, do mal que eu faço aos outros. É por isso que vos recomendamos orar a Deus para vos assistir. Por isso, Santo Agostinho, por isso que ele coloca aqui, nós temos que orar a Deus buscando assistência, uma oração sincera, uma prece sincera do nosso coração, com os nossos sentimentos, não é de palavras, é de sentimento, com os nossos sentimentos buscando assistência, buscando ajuda, para que possamos caminhar, aprendendo todas as lições que existem no caminho. A gente não pergunta por que as coisas estão acontecendo, a gente pergunta para que elas estão acontecendo, qual é a lição que eu tenho que aprender com elas. E aqui nós vamos ver uma nota do Kardec, quando ele diz: Santo Agostinho, rogado para nos ditar uma fórmula de evocação geral, respondeu. Quer dizer, eles receberam essa mensagem, pediram para Santo Agostinho colocar para eles uma fórmula geral. Assim, nos dá um exemplo, nos ajude como deve ser essa prece, essa evocação. E aqui abre aspas, palavras de Santo Agostinho. Sabeis que não há fórmula absoluta. Ele já começa, não há fórmula. Não existe palavras mágicas, não existe fórmula. Deus é muito grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. O que importa é o pensamento, o que importa é o sentimento. Eu vou repetir as palavras de Santo Agostinho. Deus é muito grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Ora, não credes que basta pronunciar algumas palavras para afastar os maus espíritos. Ou seja, não seja ingênuo a ponto de achar que você colocando algumas palavras e por causa dessas palavras você vai afastar os maus espíritos. Vamos lembrar aquele taumaturgo, né, fazedor de milagres que tinha lá, se dizia como profeta na época de Saulo, e que ele pede a Saulo que o ensine a fazer as coisas que o Saulo faz, né? E o Saulo coloca para ele que você precisa aprender, estudar, não, né? Te afasta, porque não é, ele queria comprar, né? Ele queria comprar os ensinamentos. Na cabeça dele eram palavras mágicas, talismãs, alguma coisa. Queria comprar o talismã que talvez Paulo tivesse. E aí nós vamos ver mais para frente que ele tenta imitar as palavras de Paulo. Ele chega para um irmão que está obsediado e coloca, né? Em nome de Jesus, em nome de Paulo, te ordeno que te afastes. E o Espírito olha para ele, volta para ele e diz: Jesus, eu sei quem é, Paulo também. E vós, quem sois? Vai lá e dá uma surra nele. Porque não são as palavras de Paulo que afastavam os espíritos obsessores, os espíritos equivocados, instigantes. É o amor, a emanação, a energia que vinha de Paulo e envolvia esses espíritos, que os modificava e os apartava das pessoas que eles estavam obsediando. As pessoas
Jesus ensina tudo para dentro. Tudo que Jesus coloca é para se modificar e aprender para dentro. E as pessoas continuam sempre olhando e olhando e olhando e buscando ritual, buscando talismã, buscando as coisas lá fora. A gente não vai achar nada lá fora. Todas as coisas importantes nós vamos achar dentro de nós mesmos, porque é dentro de nós mesmos que nós temos que criar um templo a Deus, e é dentro de nós mesmos que nós vamos trabalhar e modificar os nossos defeitos. Então, sabeis que não há fórmula absoluta. Deus é muito grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Ora, não credes que basta pronunciar algumas palavras para afastar os maus espíritos. Guardai-vos, sobretudo, de dela fazerdes de uma dessas formas banais que se recita para o desencargo de consciência. Então, toma cuidado para não fazer das tuas palavras aquelas fórmulas banais que se recita para desencargo de consciência. Então, nós não temos absolutamente nada contra as rezas, as palavras que foram colocadas e que são repetidas. Não há problema nenhum nisso se cada palavra for sentida com o coração. Como é difícil cada palavra ser verdadeiramente sentida com o coração, normalmente a pessoa entra no piloto automático, que a gente coloca dentro da doutrina que antes de qualquer trabalho, que antes de qualquer coisa, antes de fazermos qualquer coisa, para qualquer invocação, nós usemos as nossas palavras. Porque quando nós usamos as nossas palavras, nós estamos colocando algo do nosso coração. Nós estamos colocando o nosso sentimento na palavra, a nossa energia na palavra. E é isto que importa, é a energia que nós estamos enviando e não a palavra que está sendo dita. Por isso que ele diz aqui, né? Guardai-vos, quer dizer, tomai cuidado, sobretudo, de dela, né, dessas palavras, fazerdes uma dessas fórmulas banais. Dessas palavras, usar como fórmula, como, né, como papagaio, repetindo uma palavra bonita para que os que estão ouvindo, olha, né, ele sabe a prece de Cáritas de cor, ele sabe a prece de Francisco de Assis de cor, a prece de Bezerra de Menezes de cor. Se não tiver o coração ali, se não tiver o sentimento ali, é que nem papagaio, está repetindo palavras bonitas, pode falar em português, inglês, francês, latim, não importa, não tem efeito nenhum, porque o efeito é do sentimento que são colocados, do nosso coração está sendo colocado naquelas palavras. E ele coloca aqui, utilizando como fórmulas banais que se recita para desencargo de consciência. A pessoa está falando um Pai Nosso, está fazendo uma prece de Cáritas, está fazendo uma prece de Francisco de Assis para desencargo de consciência, porque ela está achando, não, eu estou fazendo uma prece linda, então eu estou fazendo uma oração linda. Não, pode estar repetindo que nem papagaio. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento que a dita. É o que nós estamos falando aqui. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento que a dita. É o sentimento que está ali por trás daquela palavra. Está, sobretudo, na unanimidade da intenção, porque nenhum daqueles que não se associarem a ela de coração, dela não poderão se beneficiar, nem a fazer beneficiar a outros. Então, se aqueles que estão ouvindo não se unirem de coração, não vão se beneficiar da palavra, não vão se beneficiar da oração e não vão conseguir beneficiar a outros. Ou seja, se eles estão orando para outra pessoa, não vão conseguir ajudá-la ou beneficiá-la. Por quê? Porque não existe sentimento ali. A questão é de intenção, a questão é de energia, a questão é de sentimento. Mais vale colocar todo o sentimento e de colocar, Senhor, Mestre amado, eis-me aqui, que eu possa fazer, que eu possa servir, que eu possa ser útil. Se utilize das minhas energias. Isso dito de coração, isso dito com toda a sinceridade. Vale muito mais do que rezar 10 Ave Marias, 20 Pai Nosso, não sei quantas preces de Cáritas, não sei quanta de São Francisco de Assis. Que são só palavras que vão indo no vento.
por isso que quando se faz uma oração, ela tem que ser curta. Porque nós estamos fazendo uma oração para outras, quando nós estamos fazendo uma oração em voz alta, que outras pessoas estão nos seguindo. Por quê? Para que as pessoas não desviem o pensamento. Tem que ser curta e sentida, de coração. Para que as pessoas que estão ali ouçam, sintam também e participem. Porque aí elas estão colocando o sentimento delas ali. Então, quando ele coloca, sua eficácia está na sinceridade do sentimento que a dita. Está, sobretudo, na unanimidade da intenção, porque nenhum daqueles que não se associarem a ela de coração, dela não poderão se beneficiar e nem a fazer beneficiar a outros. Redigi-a, pois, vós mesmos, e submetei-a a mim, se quiserdes, eu vos ajudarei. Ou seja, faça a sua oração de coração, né? Porque tudo era feito no papel, era tudo por psicografia. Eles se comunicavam com os espíritos por psicografia, eles escreviam, os espíritos escreviam de volta, vamos lembrar, não tem gravador, não tem como poder dizer, não, ele falou isso, o outro vai falar, não, ele falou aquilo. Então, era tudo escrito, porque aí, na palavra que estava escrito, todo mundo tinha como ler e como ver, por isso que ele coloca, né, redigir, escreve, pois, vós mesmos, o que você sente de coração, submetei a mim, é Santo Agostinho que está falando, se quiserdes eu vos ajudarei. Fecha aspas aqui. Outra nota do Kardec. A fórmula seguinte de evocação geral foi redigida com o concurso dos espíritos que completaram em vários pontos. Então ele está colocando aqui que foi com a ajuda dos espíritos e que, como Santo Agostinho colocou ali, ele completou, ele ajudou a montar essas orações que nós vamos ver aqui agora. Abre aspas. Rogamos a Deus Todo-Poderoso nos enviar os bons espíritos para nos assistirem e afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro. Dai-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Simples, né, com uma colocação bem objetiva. Né? Nos rogamos a Deus Todo-Poderoso nos enviar os bons espíritos, os trabalhadores, os bons trabalhadores, os espíritos de escola, para nos assistirem, né? Para nos auxiliarem fazendo alguma coisa por nós, dizendo o que eu devo ou não devo fazer, não, para nos assistirem, verem aquilo que nós estamos fazendo e através de uma sutilidade, através da intuição, através ali de uma emanação, nos ajudarem a seguirmos no caminho correto. E afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro. Só a presença de um espírito elevado, de um espírito de escola, automaticamente afasta todo e qualquer irmãozinho que quer dar uma sugestão, que quer induzir ao erro, que quer tirar do caminho. Dai-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Essa luz tem que estar em nós. Que luz que é essa? É do conhecimento. É o Espírito que vai dizer, não, isso aqui é mentira, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Não. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque isso é intervir no nosso livre-arbítrio. O que a gente está pedindo? A luz necessária, a luz em mim. Me ajude a buscar e a ter o conhecimento verdadeiro. A ter o conhecimento em mim para que essa luz possa fazer com que eu consiga distinguir a verdade da impostura, a verdade da mentira, daquilo que está sendo a mim apresentado. Aqui, fecha aspas. Depois, outra, abre aspas. Afastai também os espíritos malévolos, né? Os maus, que poderiam lançar a desunião entre nós. Está falando aqui da reunião, né? Afastai também os espíritos malévolos que poderiam lançar a desunião entre nós, suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Quantas reuniões começam com as melhores das intenções, começam com um grupo mais coeso, começa com o pessoal com toda a boa vontade, a inveja entre os que são médiuns ostensivos, aqueles que não são ostensivos, que invejam os que são ostensivos, o ciúme entre os que são ostensivos, porque aquele recebeu mais, porque aquele recebe uma mensagem de um espírito de luz, ele não recebe.
Aí o orgulho, olha como eu sou o máximo, olha, sou eu que recebo as mensagens, sou eu que passo mensagem melhor, sou eu que passo mensagem do mentor. Então aí começa a entrar orgulho, inveja e ciúme dentro do grupo, acabou o grupo. Em pouco tempo ele está reduzido a zero, porque é o que os irmãos instigantes querem fazer, eu vou repetir. Afastai também os espíritos malévolos que poderiam lançar a desunião entre nós, suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentam se introduzir aqui, em nome de Deus, nós os abjuraremos para que se retirem. Então, se algum irmãozinho instigante, se algum irmão que esteja querendo apartar, querendo desunir o grupo, que nós o reconheçamos e que nós o repudiemos o mais rápido possível e para que eles se retirem. Que a gente perceba, para que a gente consiga fazer com que eles se retirem, né, que eles possam ser auxiliados e que eles não tenham chance de conseguir o seu intento. Aqui fecha aspas. Abre aspas de novo em outra. Bons espíritos, que presidis aos nossos trabalhos, dignai-vos vir nos instruírem e nos tornai dóceis aos vossos conselhos. Fazei com que todo sentimento pessoal se apague em nós diante do pensamento do bem geral. Isso é algo que nós temos sim que pedir em toda reunião. Que a gente afaste o interesse pessoal. Que a gente realize um trabalho para o bem de todos. Que a gente realize um trabalho que ajude a maioria. Que a gente não faça nada pensando em nós, pensando no eu. Que seja tudo para o nós e não para o eu. Vou repetir. Bons espíritos que presidis aos nossos trabalhos, dignai-vos vir nos instruírem, nos auxiliarem na instrução, no aprendizado, e nos tornai dóceis aos vossos conselhos. É aqui, como diz o caipira, que a porca torce o rabo. Por quê? Porque aqui está a dificuldade. Nós nos tornarmos dóceis aos ensinamentos e aos conselhos que os bons espíritos nos dão. Porque a gente pode, às vezes, ai, que mensagem linda! Meu cunhado devia ouvir isso, minha irmã devia ouvir isso, meu marido devia ver isso. A pessoa nunca entende e percebe que é para ela. Primeiro é sempre para o médium que recebeu e depois para aqueles que estão ali ouvindo. Fazei com que todo sentimento pessoal se apague em nós. Isso é muito difícil, porque normalmente 99% nós estamos trabalhando com o nosso interesse pessoal na frente. Infelizmente, nós somos assim. Então a gente precisa de ajuda e muita ajuda para que o sentimento pessoal se apague em nós, diante do pensamento do bem geral. Que a gente pense no nós muito mais do que no eu. Isso se chama altruísmo. E aqui fecha aspas. E a última colocação que ele faz, abre aspas. Rogamos notadamente e aqui tem os pontinhos para aquele espírito que eles irão evocar ou invocar, não importa, é a mesma coisa. Rogamos notadamente pontinhos, nosso protetor especial, de querer bem nos prestar seu concurso hoje. Então, que esse protetor que eles estão invocando ali, queira bem, que esteja presente, que queira estar com eles. Por que queira estar com eles? Que eles tenham o merecimento, a energia, né, para que ele se sinta bem de estar ali com eles. É esse o queira estar com eles. Porque dependendo da situação, o espírito pode estar até ali, mas olhando e falando, nossa, quanta bobagem, quanta criancinha, a hora que eles crescerem mais eu volto. Não tenho mais o que fazer. Essa que é a questão maior que nós vivenciamos por causa da nossa infantilidade. Então, rogamos notadamente que é o espírito protetor, pontinhos, nosso protetor espiritual de querer bem nos prestar seu concurso hoje, fecha aspas, dizendo que nós tenhamos o merecimento, que nós estejamos preparados, que nós realmente possamos estar com a tua presença hoje conosco pelo nosso merecimento. Porque se não for dessa forma, essa presença não estará lá. E nós precisamos entender isso. Porque os espíritos elevados, eles têm muito trabalho. Quanto mais elevado, mais trabalho. Não vai perder tempo com crianças, com bobagens, com criancices, com infantilidades. E aqui nós paramos, né, no item 16, nós já estamos chegando no nosso horário,
E no nosso próximo estudo nós continuamos a partir daí. Até lá!